Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciência. E na aula de hoje nós vamos dar início aí ao segundo capítulo, que nesse capítulo nós vamos estudar aí a ondulatória. Nessa ondulatória nós vamos estudar aí tanto as ondas sonoras e a acústica, ok? Olha só, para isso, eu peço que vocês peguem o livro didático de vocês e me acompanhem lá na página 42, certo? Lá na página 42, nós vamos estudar aí as classificações e propriedade das ondas. Olha só, logo aí, eu peço que vocês façam a leitura dessa parte onde é que tem uma folha sobre a água, ok? Olha só, galera. Então, nessa primeira parte aí diz o seguinte: imagine que você esteja aí próximo de um lago e que nesse lago tenha várias folhas caídas aí sobre a água. Agora imagine que, por exemplo, você jogue uma pedra próxima a essas folhas. Vão gerar pulsos, ou seja, aquelas pequenas oscilações na água, que são umas ondas pequenas. Ao observar, você pode ver que quando a onda ela chega próximo da folha, ela faz um movimento de subida e de descida. Então, é dessa forma que eles classificam aí a onda. O que é uma onda para a ciência? É algo que se movimenta pelo espaço e transmite energia, sem contudo transportar qualquer partícula do meio. Olha só, imagine que a água aí serviu como um transporte de energia e que quando essa oscilação ela chegou na folha, ela não moveu a folha para os lados, e sim o movimento que a folha teve foi de subida e de descida. Esse é o movimento de uma onda. Na maioria das vezes ela faz um movimento de subida e de descida. Mas existem aí, galera, algumas propriedades que estão relacionadas aí às ondas e nós vamos estudar elas aí agora. Nós vamos ver aí a classificação de ondas que está mais embaixo aí na página 42. As ondas, elas podem ser classificadas de diferentes formas. Existem três critérios aí para as classificações de ondas. Vamos usar o primeiro aí. O primeiro critério de classificação aí é quanto à natureza dessas ondas. E dependendo da natureza dessas ondas, ou seja, como elas são formadas, elas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, como por exemplo, ar, água e corda, ou seja, essa onda ela só acontece se ela tiver algo para ela prosseguir. Já nós temos aí um outro exemplo que está lá na página 43, que está falando sobre ondas eletromagnéticas. A diferença aqui entre as duas nós vamos descobrir aqui agora. Uma onda eletromagnética, elas podem se propagar no vácuo. O que acontece? Diferentemente da outra, uma onda eletromagnética, ela não precisa de um material para que ela se desenvolva. Ela simplesmente pode passar pelo espaço-tempo. E um exemplo dessas ondas eletromagnéticas, nós temos os raios solares. Não precisa de material nenhum para se propagar. Entendido aí, gente? Sobre a diferença entre essas duas, a mecânica e a eletromagnética. Então, só reforçando aqui, as mecânicas ela precisa de um material para ela se locomover. E as eletromagnéticas não precisam, simplesmente é se propagado aí no vácuo. Continuando aí, agora nós vamos ver aí nome diferente dessa onda, como ela está classificada com a direção de oscilação. O que é essa oscilação? A forma de vibração dessa onda. E nós temos aí duas classificações, olha só. Nós temos aí as ondas transversais. O que é essa onda? Ela é a direção de propagação perpendicular à direção de vibração. Ih, falei inglês aí agora, né? Mas vamos entender como funciona essas ondas transversais. Olha só, ondas transversais, imagine que você tenha uma mola ligada a uma parede e a outra ponta dessa mola você faz movimentos de subida e de descida. Olha só, o seu braço ele vai fazer um movimento para baixo e para cima. A mola vai seguir
esse mesmo padrão de subida e de descida. Porém, essa oscilação, ao invés de somente acompanhar aqui próximo do seu braço, ela vai lançar esses movimentos em linha reta. É por isso que aqui, se você junta o movimento do braço com a oscilação dessa mola, você forma aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, duas retas perpendiculares uma na outra. É por isso que fala que o movimento de oscilação das ondas transversais é perpendicular, porque você faz um movimento diferente e a mola segue outro, ok? E aí nós temos a outra, que é as ondas longitudinais, que a direção de propagação coincide com a direção da vibração. Imagine que você tem essa mesma mola ligada a uma parede e que você faça movimentos de esticar e de contrair essa mola. Ao esticar essa mola, perceba que ela segue o mesmo movimento do seu braço. Se você solta essa mola, ela vai seguir um movimento para o lado que você soltou. Entendido? Então, nas transversais o movimento é contrário e nas longitudinais o movimento é para o lado que você determina. Entendido aí? Continuando aí, galera, agora nós vamos para a terceira classificação de ondas, que é a classificação pela direção de propagação, ou seja, em quantas direções diferentes essa onda ela vai se propagar. Nós temos aí então que são chamadas de ondas unidimensional, aquelas que se propagam em linha, ou seja, aquelas que se propagam aí em uma única direção. Por exemplo, na página 43, vocês têm um exemplo aí de uma menina fazendo exercício com uma corda de crossfit. Observe que o movimento de oscilação dessa corda ele tende somente para um lado. Por isso que é unidimensional. Então nós temos aí as ondas bidimensionais. Se propaga em uma superfície. Isso só acontece quando ela está em uma superfície. E um exemplo disso aí, nós temos também na página 43, que temos aí um barco em um lago, ou no mar, ou no rio. Quando um barco ele passa aí na água, você percebe que a superfície da água ela se divide em duas ondas aí, tornando-se ondas bidimensionais. Essas ondas têm duas direções aí de propagação. Para finalizar, nós temos aí as ondas tridimensionais, que são aquelas que se propagam em um volume, ou seja, em várias direções. E um exemplo disso aí, nós temos ondas emitidas por antenas. Essas redes aí, né, principalmente de Wi-Fi, essas ondas elas se propagam aí em várias posições diferentes, ok? Agora nós vamos estudar aí, vamos lá para a página 44, os elementos e propriedades das ondas. Tomamos aí como exemplo uma onda do mar. A onda, galera, ela tem alguns elementos e propriedades relacionadas a ela. Então aqui nós temos o mesmo exemplo aí do livro de vocês, né? Aí eles utilizaram uma onda do mar que permite a gente identificar esses elementos. Que elementos são esses? Nós temos crista, vale, amplitude e comprimento, que é medida, que é simbolizada por essa unidade aqui, galera, que é a lambda, ok? O que é a crista? Crista, galera, é a parte mais alta da onda, ou seja, o cume da onda. Tá vendo aqui, ó, as três partes mais altas, elas são consideradas a crista aí da onda, que é a parte mais alta. Nós temos aqui que acontece uma descida logo na frente dessa crista. Bom, o ponto mais baixo aí da onda é chamada de vale, ok? Mais alto o crista e o mais baixo é o vale. Nós temos aqui o comprimento. O que é o comprimento? O comprimento é a distância entre duas cristas, ou seja, entre uma crista, um vale e outra crista. A distância entre os pontos mais altos aí dessa onda, ok? E nós temos aí também a amplitude. O que é essa amplitude? Amplitude é a metade entre a distância da crista até o vale. Por exemplo, imagine que essa onda ela tem a altura de 5 metros. Então, a amplitude dela seria a metade de 5, ou seja, 2,5
metros. A amplitude é a metade aqui, né? O ponto médio entre a distância da crista e o vale. Certinho aí, pessoal? Bom, após vocês terem descoberto aí os elementos de uma onda, nós vamos aprender algumas propriedades, como variação aqui, né? Quanto tempo uma crista ela demora para virar vale, transformar em crista novamente, e o comprimento que percorre essa crista em um intervalo de tempo. Então, a primeira unidade aí, nós temos a frequência. O que é essa frequência? Olha só. É o número de oscilações que uma onda completa em determinado intervalo de tempo, segundo, minuto e hora. E é simbolizada pela letra F. E sua medida no Sistema Internacional de Medida é o Hz, que significa Hertz. Então, para você medir uma frequência de uma onda, o que é isso? Imagine que você estava lá no mar e viu a onda durante 1 minuto. Aí você contou essas repetições. Bom, para ficar mais fácil, imagine o seguinte. Qual é a frequência que você vai para a escola durante a semana? A semana tem 7 dias. Então, você vai para a escola de segunda a sexta. Isso dá um total de 5 dias. Então, sua frequência de ir para a escola significa 5 dias em 7 da semana. Então, essa frequência é você contar, por exemplo, em 1 minuto, quantas oscilações essa onda fez em um intervalo de tempo, ok? Então, para medir isso aí, a gente utiliza o número de repetições, ou seja, quantas vezes a crista virou vale e vale para crista, ou seja, completando um ciclo aqui, ó. Crista, vale, crista. Isso aqui conta como uma repetição, ok? Então você vai ver quantas repetições essa onda teve em um intervalo de tempo para você saber a frequência dela. Então você vai número de repetições dividido pelo tempo. E esse tempo ele está em segundos, ok, galera? E aí, quando você achar esse resultado, você coloca F é igual o resultado e Hz na frente, que é medida em Hertz, ok? Nós temos aí uma outra propriedade da onda que é o período. O que é esse período? É o intervalo de tempo necessário para a onda completar uma oscilação. Ou seja, quanto tempo leva para uma onda, ela vai para o vale e volta para a crista novamente. Ou seja, somente uma descida e uma subida dessa onda. Para você calcular isso, é muito simples. Nós temos aí T é igual tempo dividido pelo número de repetições, ok? Bom, você vai pegar, por exemplo, em 1 hora, você observou, 1 hora é muito, 1 minuto. Você vai lá, em 1 minuto, 60 segundos, dividido pelas repetições que teve. Ou seja, ao contrário da frequência, é uma fórmula contrária da outra. Repetições dividida por tempo, você descobre a frequência, e tempo dividido por repetições, você descobre o período que uma onda demora para transformar em crista novamente. Bom, e aqui no período, ele é medido em segundos. A frequência você coloca em T é igual a o valor e o Szinho na frente, ok? Bom, agora na página 45 vocês têm a velocidade de propagação. O que é isso? Qualquer onda, mecânica ou eletromagnética, propaga-se com certa velocidade, isto é, percorre uma distância com determinada rapidez. Ou seja, você calcular a rapidez, a velocidade com que uma onda ela faz esse movimento, ok? E aqui nós temos a fórmula. A fórmula para calcular a velocidade de propagação é V é igual a lambda. O que é a lambda? Vocês viram que a lambda significa o comprimento dessa onda, a distância de uma crista até outra. Então, é essa distância, por exemplo, vamos suponhamos aqui que a distância seja de 3 metros. Então, 3 metros seria aqui 3 vezes a frequência. A frequência que é esse cálculo aqui, galera, que é o número de repetições dividido pelo tempo. E a velocidade de propagação, galera, ela é medida em V, claro, é igual ao número que você acha entre a multiplicação dos dois por milésimos de segundos, ok? Bom, galera, agora é o seguinte. Na página 45, vocês têm o Organize as Ideias, que é para vocês fazerem isso aí.
Vou deixar aí, façam aí de vocês, pausem o vídeo que eu vou deixar uma foto aí dessa parte mostrando esse quadro completo, ok? Mas primeiro faça aí o de vocês. Agora vocês vão fazer os exercícios que estão da página 47 até a página 48 do livro didático de vocês. E no livro de atividades vocês vão fazer aí as questões que estão na página 18 até a página 21, ok? Qualquer dúvida, galera, sobre esse exercício, me procura, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.